Queridos irmãos e irmãs, voltamos aqui mais uma vez nesse nosso compromisso, junto aqui ao nosso canal da Associação Espírita Jesus de Nazaré, de, dentro da nossa possibilidade, contribuirmos com alguns temas doutrinários e que nos tragam esclarecimento, conforto, nos aproximem do Evangelho, que é a palavra de Jesus. E hoje nós vamos trazer esse tema que diz respeito a mim, a você, a todos nós aqui na Terra. Vamos lá? Jesus, por que eu tenho que agradecer pelo sofrimento? Irmãos e irmãs, eu preparando essa fala aqui, eu mesma aprendendo comigo mesma. Eu digo, essa palestra aqui é para mim. Porque é isso. Por que temos que agradecer pelo sofrimento? É uma bênção quando estamos passando pelo sofrimento. Vamos ver por quê? Vamos lá, os slides vão nos ajudar a entender. Nós já fizemos aqui uma palestra anterior que o tema foi Jesus, por que eu sofro? E pegamos como inspiração, óbvio, como sempre fazemos, o Evangelho segundo o Espiritismo, e naquela oportunidade nós trabalhamos justiça das aflições, causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições. Desta vez nós vamos utilizar esses mesmos tópicos, são muito importantes, estão interligados, um suporta, um vai dando sustentação para o outro. Mas o nosso foco vai ser aquele ali, ó, assinalado em vermelho, motivos de resignação. Então, é com esse pensamento todo muito bem trabalhado por Kardec, assessorado pelo Espírito da Verdade, que nós vamos trazer aqui alguns elementos para que possamos entender por que o nosso sofrimento é justo e por que devemos agradecer, que está tudo certo. Lembrando aos irmãos que estamos sempre nesses temas do Evangelho, por quê? Porque a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Então vamos falar sobre sofrimento, vamos falar sobre dor, para poder conhecermos, meditarmos a respeito, sentirmos do porquê que estamos vivendo aquele sofrimento e vivenciarmos tudo sem queixumes, sem angústias, sem lamentações, sem vitimização, sem acharmos que somos coitadinhos ou, o que é pior, ficarmos esperando o prêmio. Eu estou sofrendo, vou ficar aqui bem quietinho, bem comportadinho, bem comportadinha, porque papai vai me dar um prêmio. Não é bem assim. Na realidade, o sofrimento ele vem como corrigenda. E aquele alívio que sentimos a posteriori, esse prêmio que seria para nós, na realidade é quando aprendemos a lição. Aí sim vem o alívio. Mas enquanto não aprendemos, a dor persiste. E isso por quê, meus irmãos? Vamos ver aqui esse card bem interessante. Neste mundo, seja quem for, cada qual tem sua parte de trabalho e de miséria, seu quinhão de sofrimento e desengano, pelo qual é fácil chegar-se à conclusão de que a Terra é um lugar de provas e expiações. Está lá no Evangelho, nesse capítulo que nós estamos analisando. E como vocês já viram em múltiplas palestras minhas aqui, de outros companheiros e companheiras aqui no nosso canal, nós estamos sempre batendo nessa mesma tecla, que é isso aqui, ciclos evolutivos dos planetas. Começamos com o mundo primitivo, estamos na situação de expiação e provas, migrando para a regeneração para chegarmos a mundos felizes, mundos celestes, divinos, mundos crísticos que nós não temos nem ideia. Mas por enquanto estamos aqui, ó, mundos de expiação e provas. Por quê? Porque conforme a escala espírita de Kardec, vejam aqui o slide, estão vendo a seta apontando? Nós somos espíritos de terceira ordem, imperfeitos. Somos espíritos mentirosos, preguiçosos, espíritos astutos, maléficos, espíritos com a dificuldade tremenda de entendermos o Evangelho. Além da dificuldade, ainda temos a má vontade, a preguiça. Então, tudo isso cria um caldeirão péssimo para nós. E por isso ficamos nas reencarnações, repetindo, exatamente porque não quebramos essa chamada roda, esse ciclo das reencarnações.
e repetimos as mesmas lições porque somos péssimos alunos. Quando aprendermos as lições, migraremos para outros patamares. É aquele caso do aluno que não aprende, então ele não é promovido para outra classe. Ele permanece na mesma até que ele possa dominar aquele conteúdo. E da mesma forma somos nós. Então, enquanto a mensagem do Cristo não for conhecida em nós, ou seja, está no domínio do conhecimento, da razão, enquanto ela não for meditada, trazer isso para o nosso corpo, trazer isso para os nossos chakras, sentida, trazer isso para o nosso coração, para os nossos sentimentos e convertermos isso em vivências, em experiências, estaremos nesse ciclo reencarnatório de dores e de sofrimentos. Então, por isso, o nosso mundo tem esse aspecto tão triste. Ricos e pobres, desigualdade das riquezas, uns com muita comida, outros sem nada. A questão da discriminação, da exclusão dos cadeirantes, de grupos étnicos diferentes que não são vistos como seres humanos iguais a qualquer um. A população LGBTQIA+, nessa perseguição, a falta de respeito com o meio ambiente, tudo isso permeado por um caráter péssimo de pessoas astutas que somos nós, mentirosas, egoístas, orgulhosas, meu Deus do céu, infinidade de adjetivos péssimos que nós temos, como sempre estamos aqui repetindo e falando a respeito. Então, irmãos e irmãs, precisamos ter uma postura madura. A regeneração está aí, nós estamos migrando para uma outra condição psicológica e a questão que nós fazemos é essa. A sua felicidade está baseada em que mesmo? Você quer espiritualidade? Você quer a cruz do Cristo? Você quer uma felicidade verdadeira, duradoura, sensata, baseada nos princípios morais evangélicos do amor do Cristo? Ou você quer um mundo materialista, consumista, um mundo onde você vai viver somente naquele momento ali de felicidades, de confortos, de ostentação, mas que no fundo não lhe traz a profunda felicidade? O que você quer para você? O que você deseja para você? Então, independente da sua escolha, eu já lhe alerto, você está num mundo de expiação e provas. Então, por que esse mundo é de expiações? Por que esse mundo é um mundo tão desigual? Por que esse mundo é um mundo de contrastes, é um mundo de paradoxos? É um mundo onde nós vemos aí a iniquidade, parece que vence e passa por cima de tudo. Vamos então ver algumas respostas? É um mundo de expiações porque é um mundo onde você vem, onde eu vim para cá para cumprir pena, remir culpa. Então, nesse aspecto, é um mundo presídio, é um mundo cadeia, é um mundo onde nós sofremos as consequências de nossos atos. É um mundo que, devido a uma infração da lei divina, nós ficamos obrigados a uma penitência. Então, por isso que o mundo é de expiações. Então, você já olha ao redor e vê o quê? Pelo menos, vamos trazer assim a grosso modo, nós temos aqui 8 bilhões de presidiários. Espíritos perigosos, espíritos mentirosos, perversos, astutos, que estão aqui cumprindo pena. Agora, olha que beleza, quem é o diretor da prisão? Quem é o diretor? É Jesus. Assessorado por Chico Xavier, por Madre Teresa, por Irmã Dulce, por uma Anísio da Silveira, Jung e outros tantos maravilhosos que eu poderia elencar aqui para vocês. Mas estamos no sistema prisional educativo, com Jesus coordenando e os professores trazendo lições para nós no maior amor, na maior paciência do mundo. Agora, por que o mundo também é de provas? Então, expiação é porque nós estamos aqui na prisão, cumprindo pena. Mas por que também é de provas? A prova, vamos lá para o slide, é aquilo que atesta a veracidade ou autenticidade de algo. Ato que atesta uma intenção ou sentimento é o ato de provar.
Ou seja, é um mundo de provas porque ele nos põe contra a parede do tipo, arrependa-se do que você é. Então não basta somente ao presidiário cumprir 80 anos de cadeia ou de pena se ele não se arrepende do que ele fez. Se ele não demonstra arrependimento. Volta e meia a mídia está aí nos mostrando casos terríveis de irmãos nossos, irmãs nossas, que cumpriram pena e que não demonstram arrependimento dentro do sistema prisional comum nosso, conhecido daqui da terra, materialista, brasileiro contemporâneo. Então existem irmãos que cumpriram pena, saíram, estão de certa forma, entre aspas, quite com a lei dos homens, mas não demonstram arrependimento. A mesma frieza com a qual cometeram o crime, eles mantêm. E aí vem a psiquiatria, são psicopatas, são isso, são aquilo. Esses rótulos são fundamentais para poder dar o norte do processo educativo e de intervenção que deve ser feita. Mas não tenhamos dúvida que a grande lição é dada pela lei da vida. Irmãos e irmãs, com isso nós não estamos aqui querendo dizer que é para passar a mão na cabeça do agressor, que o mal deve prosperar, de jeito nenhum. O que nós estamos dizendo aqui é que o nosso sistema prisional, nos moldes que nós temos, não conduz o indivíduo ao verdadeiro arrependimento. Nem de leve, às vezes, nem de leve. Não modifica o indivíduo, não educa. Então, o nosso mundo é de expiação e provas porque nós estamos presos em um processo reeducativo para promover arrependimento. E Jesus ainda complementa dizendo: não sairás de lá se não tiverdes quitado até o último tio. Vejam que o tio é um acento gráfico lá na palavra. É uma bobagemzinha, não é uma letra, não é uma sílaba, mas faz parte. E se o indivíduo não estiver ok também com esse tio, não sairá de lá. Então, da mesma forma, enquanto não estivermos ajustados, não sairemos desta prisão. E aí nós vamos ver que Jesus, já desde o início da sua missão, do seu, podemos dizer, né, do seu grande trabalho de regeneração do planeta, ele já começou a sua missão junto, anteriormente com João Batista, poucos meses antes, com a mesma sentença. Nós vamos ver aqui, pegamos Mateus 3 e Mateus 4, vejam lá no slide. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Depois os irmãos e irmãs estão lendo aí. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ou seja, se nós tivéssemos nos arrependido há 2000 anos atrás, ouvindo o que João pregava, ouvindo o que Jesus pregava, nós não estávamos aqui hoje. Nós já tínhamos migrado para outros mundos, para mundos mais avançados, para mundos onde estão ocorrendo as regenerações, para possivelmente, né, quem sabe, né, aí a capacidade de cada um, para mundos até, podemos dizer, né, felizes, quem sabe, não temos ideia. Mas o que aconteceu foi que Jesus pregou, João Batista pregou, e não houve em nós arrependimento. Aí é que está o problema. 2000 anos se passaram, ou melhor, 2025 anos já se passaram, e nós continuamos reprisando os mesmos erros. Por isso que a gente não sai da cadeia. Ah, meu Deus, que dia eu vou me libertar? Sem previsão, sem previsão. Você não muda, como é que a gente vai liberar? Vai liberar de quê? Você tem que quitar, você tem que aprender. Arrependimento é condição. E o que é arrependimento? Arrependimento é transformação moral, é mudança de atitude, é mudar o coração, numa linguagem mais poética. Ou seja, é o indivíduo se permitir que nasça dentro de si uma nova criatura. Aquele que está em Cristo, uma nova criatura é. E é uma nova criatura em quê? Porque mudou o visual? Não, é uma nova criatura em palavras, em atitudes,
em forma de ser, de tratar com o semelhante, de lidar com os animais, de lidar com a natureza. Um Francisco de Assis, boêmio, podemos dizer, né? Um playboy de sua época, filhinho do papai. No entanto, quando ele se encontrou com Cristo, nasceu uma nova criatura. E ele era um garoto, podemos dizer assim. Era um garoto, morreu com 43 anos de idade, muito jovem. Mas mudou radicalmente a vida, em palavras, em atitudes, em gestos. A pedra era irmã, a água era irmã, o lobo era irmão. Então Francisco viveu essa radicalidade e simboliza para nós esse símbolo maior desse arrependimento e dessa transformação, que infelizmente em nós é difícil. Então, traduzindo isso para uma linguagem mais teológica, para uma linguagem mais assim filosófica, nós vamos ver essa imagem que eu acho assim fantástica, porque resume tudo. Arrepender-se é metanoia, palavra em grego, que significa mudança, mude sua mente. Meta, mudança, noia, a mente. Então, arrepender-se é metanoia, é mudar de mente, é metamorfose, é transformação. A lagarta, ela não quer mais ser lagarta. Aquele bichinho, coitadinho, né? Infelizmente, que para nós traduz assim um certo medo, asco, um distanciamento, medo, pavor, mas ela não quer mais ser lagarta. Então ela vai entrar num processo complexo, ela vai ter que perder aquelas estruturas, ela vai ter que se modificar toda, aquele processo é doloroso, aquele processo não é cômodo, mas ao final, uma linda borboleta. E é isso que as leis da vida esperam de nós. A borboleta é uma metáfora para nós humanos, é uma poesia que a natureza escreve dizendo, olhe vocês aqui, ó, eu quero vocês aqui desse jeitinho, de lagarta para borboleta. Qual é a nossa disponibilidade? Qual é o nosso senso desse arrependimento? Qual é? Naquela época, João Batista pregando ali nas margens do Jordão, já tinham pessoas que se perguntavam isso. Meu Deus, qual é a minha meta de vida? Eu estou aqui vendo esse homem pregar. Esse é um homem santo. Aqui é um homem realmente de Deus, é um profeta. Passou a vida inteira recluso, quando saiu para a vida pública, em peles de camelo, comendo gafanhoto e mel, vivia em oração, em penitência, casto, só falava o que era bom, vivia o que pregava e pregava o que vivia. Um homem digno, como dizia Jesus a respeito de João Batista, entre os nascidos de mulher, João Batista é o maior de todos. Ou seja, na época de Jesus, era o espírito mais evoluído que estava aqui na terra, era João Batista. E aquelas pessoas que viam João Batista pregar, se impressionavam. Alguns se impressionavam ali momentaneamente. Chegava em casa, já ia se preocupar com os boletos, com a televisão, com o carnaval, ia se preocupar com outra coisa. Outros se preocupavam momentaneamente, voltavam, assistiam a pregação, ficavam ali, mas depois de algum tempo iam embora. Mas outros não, se modificavam. Que é a parábola do semeador, sementes que caem na beira do caminho, outros as aves comem, outros nascem no meio dos espinheiros, mas sempre tem aquela filha única que prospera e que dá frutos. Pois muito bem, vamos ver aqui no slide o que acontecia. Algumas pessoas então perguntavam a João Batista, o que devemos fazer então, ante o seu convite do arrependei-vos? E João respondia, quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma, e quem tem comida, faça o mesmo. Alguns publicanos também vieram para serem batizados e perguntavam, mestre, o que devemos fazer? E João respondia, não cobrem nada além do que lhes foi estipulado. E alguns soldados também perguntavam, e nós, o que devemos fazer? E ele respondia, não pratiquem extorsão nem acusem ninguém falsamente, contentem-se com o seu salário. Está lá em Lucas, no capítulo 3. Oh, meus queridos irmãos, ou seja, as pessoas faziam ali para João perguntas práticas. Eu sou soldado, o que eu tenho que fazer? E ele assinalava. E eu que sou cobrador de impostos, o que eu tenho que fazer? E ele dizia. E eu que sou uma pessoa comum? E aí ele respondia. Ou seja, o arrependimento começa aí, nesses pequenos gestos, nesses pequenos atos, nesses pequenos movimentos.
que para nós, meu Deus do céu, eu tenho que fazer isso tudo, é o mínimo que você tem que fazer. Começar a deixar de ser fofoqueiro, mentiroso, sovina, deixar de estar criando intriga na família, brigando por bobagem, ser mais cooperativo, parar de resmungar, amar seus familiares, ter respeito, honra aos seus pais, ter um carinho especial pelas pessoas mais velhas da sua família, que vivem em um outro tempo psicológico. Você ter paciência com essas pessoas, ser um bom trabalhador, um bom patrão, ser um bom colega de trabalho. Gente, é isso que a vida espera de nós. Esse arrependimento e essa mudança que a vida espera de nós. Vamos ver aqui uma coisa muito interessante que foi assinalado no livro Antiguidade de Flávio Joséfo. Ele era historiador e escreveu algumas coisas sobre o tempo de Jesus na Palestina. Mas ele escreveu não como evangelista, ele escreveu como historiador. Vejam que coisa interessante que ele vai falar a respeito de João. Vamos lá? Ora, alguns dos judeus pensavam que a destruição do exército de Herodes Antipas vinha de Deus. E isso com justiça, como punição pelo que ele fez contra João, chamado Batista. Porque Herodes o matou, que era um homem bom. Herodes que temia que a grande influência que João tinha sobre o povo pudesse colocá-lo em seu poder e a inclinação para levantar uma rebelião. Assim, ele foi enviado como prisioneiro, devido ao temperamento suspeito de Herodes para o Maqueros. O castelo que mencionei antes estava lá condenado à morte. Então, o que você vê aqui em Flávio Joséfo? Que João era um homem bom, foi um profeta de seu tempo e mesmo assim foi condenado à morte, sofreu. Mesmo sendo tratado como Jesus o tratou, como o seu precursor, como o espírito mais evoluído na terra, mesmo assim João sofreu. E aí nós perguntamos a nós, né, essas coisas lindas, esses alecrins dourados, esses anjinhos que estão aqui todos, né? Meu Deus do céu, e nós? De onde é que vem todo esse nosso sofrimento, já que nós somos assim pessoas tão boas? Ora, pelo amor de Deus, né, irmãos? Quem somos nós diante de João Batista? João Batista já dizia: virá aquele que eu não sou digno nem de amarrar os cadarços da sua sandália. João se considerava um zero diante de Jesus. E nós nos consideramos o quê diante de um João Batista? Quem somos nós diante de um João? E aí nós precisamos entender a origem desses nossos pesares. Então, esse porque eu sofro, porque eu estou nessa situação, precisa ser melhor entendido. E aí nós pegamos um trechinho lá do site do IBES, que é o Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser, que tem a liderança do nosso querido Maurício Crispim, e que ele nos alerta, inspirado em Ubaldi, o seguinte: existe uma lei maior que abrange e coordena todas as outras. Há uma hierarquia entrelaçada dos fenômenos, assim também se dá com os conflitos, que só poderão ser solucionados em função do conhecimento das causas remotas, pessoais e coletivas, específicas e universais. A cura de uma dor só pode ocorrer se penetrarmos nela, conhecendo sua origem, entendendo-a como um longínquo fenômeno ético, religioso, biológico, evolutivo e social. O homem só pode ser curado se visto sob o ângulo de sua totalidade. Vejam bem, meus irmãos, eu destaquei aqui em azul porque Crispim chama bem a atenção. Os nossos problemas, os nossos conflitos, as nossas dores só podem ser entendidos e solucionados mediante causas atuais e remotas, ou seja, em total consonância com o capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo. Se nós olharmos a questão na forma pessoal e no coletivo. Então, o meu problema não é meu, ele tem uma questão coletiva envolvida, que precisa ser analisada. E a questão específica e universal. Então, específico de quê? Do local onde eu estou e do planeta Terra, do estado da Bahia, enfim. O que isso
traz em termos de repercussão para mim e para o coletivo, para o meu presente e para o meu passado, para mim e para meu povo, para aqueles em que eu estou conectada em rede. E lá, em vermelho, eu destaquei a fala de Crispim dizendo o seguinte: é preciso entender que a dor é um fenômeno ético, religioso, biológico, evolutivo e social. Então a dor não é somente, eu estou com um espinho aqui na ponta do dedo. Não. Então, para que esse espinho foi para a ponta do dedo? Por quê? Como? De que forma? Todas essas questões, elas têm que ser respondidas por quem? Por mim mesma. Então, tudo isso tem que ser visto por um ângulo altamente complexo. A dor e a cura. Então, por que eu sofro? Por que eu vou ser curado ou não vou ser? Tudo isso tem uma complexidade que envolve. E aí Crispim continua dizendo: a desobediência à lei. Que lei é essa? A lei humana? A lei da nossa cidade? Não. A lei de Deus. A desobediência à lei desencadeia uma reação que está expressa como dor, que é vivenciada pelo transgressor da lei. Então, quando o indivíduo bate na lei, ela desencadeia um processo que envolve esse indivíduo e que é traduzido nele como dor. Nós vamos ver isso um pouco mais explicitamente à frente. Ao empregar uma determinada intensidade de forças personais nas suas reações, contrárias aos princípios imutáveis da lei de Deus, receberá de volta com a mesma energia. Então, o que isso quer dizer? Vamos ver aqui nesse gráfico inspirado em Crispim. Reações pequenas da lei estão em função de ferimentos pequenos à lei. Reações muito grandes da lei, ferimentos muito grandes, desobediências muito grandes à lei de Deus. Então ela é proporcional ao grau de infração. A dor é proporcional ao grau de infração. Diante de uma grande dor, houve uma grande desobediência. Uma pequena dor, uma pequena desobediência. Mas vejam que a lei não deixa passar. Porque não sairás de lá enquanto não tiveres pago até o último tiro. Então, resumindo aqui uma das falas de Crispim, dá para a gente entender como é que nós construímos um destino pessoal e também no coletivo. Porque aqui tem escolhas pessoais, mas também pode ter escolha de grupo. Vamos ver? Então, vejam só, né? Coloquei ali homem, mas entendam que homem ali é ser humano. Não é por questão de mulher, nem nada disso. É a questão de vermos humanidade. Faz a sua semeadura, espalha as suas sementes de quê? De trigo, de feijão, de espinheiros? Não sei. Essas semeaduras são impulsos de trajetórias que são lançados. Então, o indivíduo, ele vai semear o que ao longo da sua caminhada? Então, nesta semeadura, ele está colocando impulsos de trajetórias. Vão definir o seu futuro. Então, quem planta rosas hoje, no futuro vai colher o quê? Rosas. Quem planta espinhos vai colher o quê no futuro? Espinhos. Ficou claro? Vamos então para o segundo. Quando o indivíduo ignora a lei de Deus, o que é a lei de Deus? Está expressa aqui no nosso mundo, no Evangelho. Aí o que acontece? Esse indivíduo, ele vai, através dessa ignorância, fazendo a sua caminhada. Então, nessa caminhada, ele vai fazendo suas tentativas. Erra aqui, cai ali, vai por aqui, vai por aquele caminho, vai trazendo para ele uma série de conflitos. E nesses conflitos, nessas repetições de erros, ele vai criando arquivos dentro de si mesmo, que é o que Jorge Andréa vai chamar de núcleos em potenciação, que estão gravados nele mesmo e que geram impulsos para o seu destino pessoal. Então, uma doença, vamos simbolizar aqui, o indivíduo ignora a lei de Deus em vidas passadas, ou mesmo nesta vida, fica ali por tentativa e erro, repetindo infinitas vezes certos comportamentos inadequados que estão ferindo a lei de Deus. Ele vai introjetando condicionamentos na forma de núcleos em potenciação que vão gerando ali no seu perispírito impulsos para o seu destino.
Então, de uma forma geral, nós trouxemos aqui. Isso aqui tem vários detalhamentos. Crispim dá um curso longuíssimo sobre isso. Eu trouxe aqui o mínimo do mínimo e ainda com a minha imperfeição, certo? Então, quem quiser assistir o trabalho dele vai assim nadar de braçadas naquele mar de conhecimentos que ele traz. Então, gente, vejam só, como é que se constrói um destino? O indivíduo erra. E ele erra por quê? Porque ele está no domínio da astúcia. Ele quer ser melhor, ele quer burlar a lei de Deus, ele quer passar por cima da lei de Deus. Usando o quê? A astúcia, usando a esperteza. Só que vem a correção pela dor, porque ele feriu a lei. Então, mesmo com a astúcia, com toda a inteligência que ele pode ter, vem a correção pela dor. Então, o indivíduo astuto, a correção vem. Agora, vamos supor que o indivíduo não seja uma pessoa tão astuta. Vamos até colocar assim, com todo respeito, seja uma pessoa boa, né? Porque essa palavra ser um homem bom, nem Jesus aceitou esse título. Mas vamos lá. Um homem bom, ele errou, mas ele é uma pessoa boa. O que acontece? A correção também vem, e pela dor. Certo? Então, não é o fato do indivíduo ser bom que vai ali olhar e dizer, mas você é uma pessoa tão boa, vou fazer o seguinte, eu vou esquecer essa aí, viu? Vou botar aqui embaixo do tapete. Não, de jeito nenhum. A lei vai agir do mesmo jeito. Ainda digo mais, a correção é imediata. Imediata. Porque uma pessoa boa, ela está em graus de ampliação de consciência. E como temos naquela parábola do filho pródigo, a proporção que o filho vai se aproximando do pai, o pai diz para os seus soldados, para os seus serviçais, vão lá buscar meu filho. Então, a proporção que nós vamos melhorando a nossa compreensão, o nosso caráter, a nossa forma de ser e de estarmos no mundo associada a uma lei de Deus, de colaboração, de amorosidade, essa lei vai fazer tudo para nos puxar para perto dela. Então, essa correção precisa ser imediata, do tipo, ó, você errou. Então, vamos corrigir logo isso. Entendeu? Então, esse indivíduo, ele não é o queridinho, não. Ah, porque é bonzinho, não. Você viu aqui, João Batista era um homem bom. Um profeta reconhecido por um escritor que era ligado lá a César. Mas mesmo assim, ele foi preso e condenado à morte e morreu. Então, João, ele passou pelo que tinha que passar. As correções que aí só Deus sabe, que a gente não tem noção, né? Então, vamos pedir socorro aqui para a gente continuar a Kardec. Olha o que ele vai dizer. A lei humana atinge certas faltas e as pune. Isso aí a gente já sabe. O indivíduo ultrapassou o sinal vermelho, a câmera pega no pardalzinho, registra a fotografia lá da placa do carro, daí a pouco chega a multa na sua casa. Então, a lei humana pega algumas faltas, registra, pune e coloca, inclusive, alguns indivíduos até para correção. Tem pessoas aí que passam por provas, ou melhor, por punições, do tipo, você vai ter que prestar serviço social para ver se aquilo amolece aquele coração. Eu acho ótimas essas penas com esse caráter social, né? É bom para ver se o indivíduo se amolece. Então, a lei humana atinge certas faltas e as pune. Senão, o mundo seria impossível de viver. Porque não tem injustiça, não tem lei aqui, a gente faz o que a gente quer e pronto. Não é bem assim. Desde o direito romano, até antes disso, o Código de Hammurabi já previa algumas punições para certos comportamentos considerados indesejados e não condizentes ali com a convivência social. Mas Kardec vai adiante dizendo, vamos lá para o slide. Pode, então, o condenado reconhecer que sofre a consequência do que fez, mas a lei não atinge, nem pode atingir todas as faltas. Incide especialmente sobre as que trazem prejuízos à sociedade e não sobre as que só prejudicam os que as cometem. Deus, porém, quer que todas as suas criaturas progridam e, portanto, não deixe impune qualquer desvio do caminho reto. Viram? Então, enquanto a lei humana pega o indivíduo que vai lá, ou passa no sinal vermelho dirigindo o seu carro, e ele registra a placa e aplica uma multa, que isso aí é um problema social, pode atropelar alguém, pode provocar um problema maior, não é? Mas a lei humana, ela não pune quando o indivíduo faz algo que é contra si mesmo. Vamos supor, né, uma tentativa de suicídio que não se consumou.
A lei humana não pune o indivíduo, não tem nem como punir. A lei humana não pune, de certa forma, em muitos países, né, mulheres que praticam aborto. A lei não pega isso. E outras coisas, pessoas que fazem automutilação, a lei não pega. Pessoas que muitas vezes se auto-prejudicam, até se colocam em situações vexatórias, enfim. A lei humana não pega isso. Mas a lei de Deus pega, gente. A lei de Deus não deixa passar. Por quê? Porque Deus fica ali vigiando, a lei é muito severa. Não, vamos voltar lá para Kardec. Olha o que Kardec está dizendo. Deus quer que todas as suas criaturas progridam e, portanto, não deixe impune qualquer desvio do caminho reto. Você quer se encontrar com Deus, como tem gente que diz assim, o meu sonho é chegar no mundo espiritual e me encontrar com Jesus. Você quer se encontrar com Jesus? Você quer se encontrar com Nossa Senhora? Você quer se encontrar com Deus? Você quer estar na sala do trono? Você quer ir à sala do reino? Você quer voltar para o sistema? Oh, meu amigo! Oh, meu Deus, você nem precisava esperar eu falar isso, porque Jesus já falou há 2000 anos. Mas já que você esperou até agora, então deixa eu me falar aqui através de Kardec. Deus vai permitir esse seu progresso através de uma correção. Por quê? Porque Ele não deixa impune nenhum desvio do caminho reto. Então, se você quer andar em direção a Deus, em direção a Jesus, a Nossa Senhora, qualquer desvio que você faça, a lei vai te puxar, dizer, não, tu não quer ir para Deus? O caminho é para cá. E quando a lei faz esse movimento de o caminho é para cá, isso dói. Aí é a dor. Por isso que nós devemos entender esse processo doloroso como um caminho de retorno para a verdadeira senda, para a verdadeira caminhada que é em direção ao Pai. E para a gente ilustrar aqui, só para poder a gente ir reforçando esses exemplos, vamos pegar lá mais uma vez Maurício Crispim. O indivíduo constrói um destino. De que forma? Ladrão da vovó. Ele vai lá na bolsa da vovozinha e pega lá R$2 para comprar um chiclete. R$2. Minha avó, coitada, nem tá vendo nada, coitadinha, tá até meio esquecida. Pega esses R$2 aqui, ela nem vai ver. Mas ali é um instinto de ladrão. Doeu em você saber isso? Ô, meu irmão, é instinto de ladrão. Essas esposas que às vezes dizem assim, eu espero o marido dormir, vou lá na carteira dele para pegar dinheiro. Isso é instinto de ladrão. Eu peguei escondido o cartão de crédito do meu pai, fui ali, comi uma coisa, paguei no cartão dele, porque eu sei a senha dele. Isso é instinto de ladrão. Você fez uma coisa que é pequena, né? Que parece que não é nada. Vamos lá. Aí o indivíduo vê, opa, não aconteceu nada. O que é que ele faz? Próxima etapa, vai roubar a galinha do vizinho. O vizinho tem tantas galinhas aqui, foi lá, pegou uma galinha, vendeu na feira, R$30. Opa, vou ali comprar um sorvete. Desenvolver. Depois ele começa a roubar uma bicicleta. Por quê? Porque R$30 de uma galinha é meio complicado. Pegar uma coisa maior, uma bicicleta. Depois ele começa a roubar carro. Depois ele rouba um banco. Depois ele rouba a sociedade. Então vocês vejam que ninguém nasce, hoje eu vou começar roubando um banco. Não. O indivíduo começa ensaiando, como nós falamos nos slides anteriores, pequenos instintos e vai dando vazão, até que ele chega num ponto de ser um ladrão de banco. Hoje mesmo foi desbaratada uma grande quadrilha que o delegado estava dando entrevista na televisão dizendo assim que estava estarrecido com o grau de organização e de distribuição de tarefas dentro da equipe dos infratores. Imagine vocês o grau de sofisticação. Desviaram mais de 70 milhões aqui dentro do Brasil, com um altíssimo grau de sofisticação. Isso foi engendrado agora? Não. Esses irmãos estão roubando desde o Egito, desde Roma, passaram pelo Império Romano, passaram pelo Medievo, tomando as pancadas, a lei chamando a atenção, reabilitando, aí volta de novo para o mesmo lugar, para chegar no século XXI no Brasil e tá a quadrilha armada, prontos. Eles poderiam estar se organizando, meus irmãos, para promover uma ONG para crianças autistas, para ajudar pessoas com deficiência, para controlar as queimadas das florestas, para socorrer animais feridos. Não!
ficaram. E na inteligência, agora na astúcia, eles começaram vendo que era possível vir naquela caminhada de erro e foram. O livre-arbítrio restrito, eles não sabiam disso, foram, até que eles esgotaram o processo e esbarraram na lei. Na lei humana e depois na lei de Deus. E qual é o resultado? As câmeras expondo as caras, as famílias ali desoladas de verem os seus familiares naquela situação. Muitos dizem, meu Deus, que situação é essa? De roubos. Mas também nós temos as corrigendas da lei de Deus, que chegam, que nós não entendemos, que nós não sabemos como a lei de Deus vai agir, mas ela age. A lei humana agiu, mas a lei de Deus também ainda vai agir. E o que espera esses irmãos? Não sei, não sou juíza, digamos assim, dos grandes entendimentos da lei de Deus, mas a gente já prevê que isso não é uma boa coisa. Da mesma forma, nós vemos situações como essa aqui, sem estigmatizar nosso irmão, nem os irmãos que estão passando por essa situação, mas apenas para lembrá-los de que aqui existe uma corrigenda, uma forte corrigenda. Observe, Maurício Crispim chega a usar essa linguagem na palestra dele, dizendo: o indivíduo todo engessado em cima de uma cama que não consegue coçar a ponta do nariz, porque a lei teve que agir com toda a força. 6 meses em cima de uma cama todo engessado, para ter uma corrigenda. Da mesma forma, somos nós em nossas vidas. 60 anos com uma situação difícil, 60 anos na pobreza, 50 anos com retardo mental, 80 anos com uma doença autoimune inexplicável, 30 anos padecendo com uma doença crônica de longo curso, altamente, podemos dizer, né, destruidora da felicidade, da qualidade de vida. Tudo isso em função de uma corrigenda, de uma infração. É o que acontece. Quando a nossa cota de livre-arbítrio é esgotada, vem a correção da trajetória. Então, o livre-arbítrio ele vai até um certo ponto, mas depois entra a lei. E aí é quando entram as reencarnações de expiação, que são as reencarnações de sofrimentos, de dores agudas, terríveis. Não sabemos quanto tempo duram. Depende do grau, depende de muita coisa. E temos as reencarnações de provas, que são as reencarnações, como nós vimos, para promover o arrependimento, como nós chamamos vulgarmente de testes. Eu me lembro muito minha tia Devanice, ela fala muito isso, né? Reencarnações, testes. Exatamente. Porque o arrependimento tem que conduzir o indivíduo para o amor. O arrependimento tem que conduzir o indivíduo para uma mudança de trajetória. E aí, quando ele cai nessa consciência e diz, não, eu já entendi, eu estava errado, agora eu tenho que mudar a trajetória. Aí ele vem para as reencarnações de missão, que é reparar o mal que ele fez. Quer dizer então que eu paguei, fiquei na penitenciária, me arrependi, estou aqui me penitenciando, eu ainda... meu filho, não terminou não, você ainda tem que voltar para reconstruir tudo que você destruiu. Tudo. E ainda, depois de tudo reconstruído, ainda volta para cooperar com os espíritos angélicos, com os anjos da guarda do planeta, para ajudar as pessoas a evoluírem. É esse o nosso trabalho. Em síntese, é essa a nossa condição, que se resume numa única coisa. Olha lá, ó, a linha reta em azul, obediência a Deus e sua lei. Em vermelho e em verde, desvio de trajetória. Só vai lhe conduzir para a dor, só vai lhe conduzir para a angústia. E aí entra Kardec mais uma vez dizendo, lá nos motivos de resignação, por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bem dizer do sofrimento como prelúdio de cura. Ó Jesus, me perdoe porque eu me desviei do caminho que leva a ti. E a forma que me deste para eu entender a dor. Retorne para o caminho. Também podem essas palavras serem traduzidas da seguinte forma.
deveis considerar-vos felizes por sofrerdes, visto que as dores deste mundo são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. Suportadas pacientemente na terra, essas dores vos poupam séculos de sofrimentos na vida futura. Deveis, pois, sentir-vos felizes por reduzir Deus a vossa dívida, permitindo que assaldeis agora o que vos garantirá a tranquilidade no porvir. Que palavras consoladoras! E aí, continua no Evangelho segundo o Espiritismo, dessa vez o Espírito amigo nos dizendo: a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes. Antes, bendizei de Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória no céu. Isso não é extraordinário, meus irmãos? Isso não é extremamente consolador? E se ainda restar alguma dúvida em você, e se você ainda quiser ainda se questionar, não, tudo bem, mas, meu Deus, o que eu estou sofrendo, eu ainda tenho que agradecer? Jesus, por que eu ainda tenho que agradecer pelo sofrimento? Vamos lá, então, para a justiça divina de Emmanuel, no capítulo 37. Companheiro do mundo, se o conhecimento da reencarnação já te felicita, sabes que a existência na Terra é preciosa bolsa de trabalho e de estudo, com amplos recursos de pagamento. Assim, pois, qual seja a provação que te assinala o caminho, sofre amando e agradece a Deus. Entenderam bem? Já falei isso aqui outras vezes, mas vamos repetir para deixar bem claro. Olha lá. Qual seja a provação que te assinala o caminho, sofra amando e agradeça a Deus. É por isso que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai nos dizer, nessa mesma sintonia maravilhosa de resignação e de obediência a Deus, tal o sentido das palavras: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. São ditosos, porque quitam e porque, depois de haverem quitado, estarão livres. Se, porém, o homem, ao quitar-se de um lado, endivida-se de outro, jamais poderá alcançar a sua libertação. E aí colocamos essa imagenzinha, uma ex-endividada, desesperada, e agora uma milionária. Onde é que você prefere estar, né? Na situação de cometendo erros, falhas, desesperos, trazendo dores para a vida dos semelhantes, fazendo com que hajam desvios na lei de Deus a partir de suas atitudes, ou você mesmo promovendo para você mesmo, como disse aqui o Evangelho, muitas vezes nós próprios promovemos nossos erros, ou você quer estar nessa condição, quite com a lei de Deus. Então os nossos sofrimentos, as nossas dores são difíceis, eu bem o sei, porque eu também sou humana, eu também passo por essas dores, eu bem sinto dores morais, físicas, dores espirituais, mas eu sei que tudo isso tem um propósito, isso tem uma lógica profunda e que nós estamos amparadas todas pelo amor de Deus. E me vejo aqui nessa imagem de uma ex-endividada futura milionária, feliz, liberta, alegre, porque quitei. E meu propósito é seguir na lei de Deus. Então, felizes somos nós, espíritas, que podemos olhar para o sofrimento e dizer: graças a Deus que Deus lembrou de mim e está me trazendo para o caminho correto, para o caminho que leva em direção ao Pai Celestial. E com isso, meus irmãos, não vos esqueçamos da promessa de Jesus: eu estarei convosco todos os dias, mares revoltos, dores, sofrimentos, escuridão da noite, parentes incompreensíveis, dificuldades financeiras, perdas materiais, dores corporais, doenças em nós ou na família, e nós ali orando e dizendo: olha quem está do meu lado, é Jesus. Outro dia eu estava orando, horário das 6 horas, e orando para Nossa Senhora e dizendo: eu nunca estive tão perto da Senhora como agora.
a irmã Dor me impulsiona cada vez mais para próximo de minha Mãe Santíssima. Hoje, na minha mediocridade, eu fico assim, porque eu estou passando por isso, por aquilo, mas eu sei, lá no fundo do meu coração, que tem uma lógica profunda, maravilhosa, corrigenda de trajetória. E futuramente eu vou ser cada vez mais feliz e consciente dessa minha caminhada aqui na Terra como caminhada de volta ao Pai. Gratidão, Mestre amado Jesus, gratidão a Deus por toda essa compreensão que nos dá. E você, querido irmão, querida irmã, continue nas suas orações. Eu sei do seu sofrimento, sei das suas dores, das suas angústias. Agradeça a Deus por você estar aí, pertinho dele, pertinho de Jesus, dessa espiritualidade, seu anjo da guarda, em oração, e agradeça. Jesus, obrigado porque estou corrigindo a minha trajetória, estou corrigindo os meus erros. Jesus te abençoe, Jesus nos abençoe e nos ampare. Muita paz e até a próxima.